Fala, galera. E aí, professor Juarez? Vamos para mais um item, o Enem. Esse item aí pega a situação, problema da Grécia Antiga e trabalha a questão de participação política, que é um tema caro para o Enem. Então, você tem que entender como é que as minorias passam a participar desse processo. Quando eu falo minoria, as pessoas não contempladas pelas leis da Grécia, ou entender como é que funciona o processo de participação política nesse grupo. Geralmente, há muita reflexão a respeito do tema, principalmente em Aristóteles, que vai até escrever um livro sobre quais são as formas ideais de governo e como elas se manifestam. E ele divide, então, essas formas perfeitas de governo e as suas variações espúrias. Então, para Aristóteles, existia a forma que essas pessoas governavam. Para Aristóteles, o governo ideal é que quando poucas, muitas pessoas governassem para todos. E a forma espúria, ruim de governo, é quando essas poucas pessoas governavam para eles mesmos e não para todos. Essa forma de governo de Aristóteles era chamada de oligarquia. Oli, poucos. Arcos, poder. Ou seja, poder na mão de poucas pessoas. E aí era óbvio, ao estudar a Grécia Antiga, as famílias, os bens nascidos, das pessoas melhores das cidades-estado, eram aquelas pessoas ligadas principalmente à posse de terra. Aquelas pessoas que não tinham terra, eles não poderiam participar desse processo, até que a Grécia Antiga, devido às suas questões de conflitos sociais, principalmente em Atenas, criaram os legisladores para resolver o problema das leis e da escravidão por dívidas, principalmente daqueles que não tinham terras, levando a uma elevação do princípio de participação, criando o que nós chamamos de democracia. Beleza? Então, esse item especificamente está te perguntando o que fazia com que as pessoas participassem desse processo eleitoral. E ao ler o texto, fala bastante pequenas nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência das cidades-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito. Óbvio, é porque quem tinha terra e quem não tinha terra. Nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção da seguinte critério para a participação política. O que você fazia para poder participar da política da Grécia? Ter terra. Se você era um oligarca, você tinha terra. Era um grupo pequeno da sociedade. Era aquelas primeiras famílias. Então está lá a resposta, letra A. E engraçado que é um item médio e que as pessoas acharam difícil, Aí você tem outros itens. O problema são as outras, os outros itens de resposta aí. Liberdade de culto, o texto não fala sobre isso. Igualdade de gênero, homem e mulher, também não fala sobre isso. Grécia Antiga, igualdade de gênero. Exclusão dos militares, também não tem nada. Se fosse tal, não tem nem como, E exigência de alfabetização também não tem nada. Isso aí talvez seja constituições atuais, aí poderia cair outro texto sobre democracias na atualidade, aí sim ter o item de exigência de alfabetização, principalmente na época das práticas populistas, do início da década de 60. Então, o item de resposta aqui, quando se fala de Grécia Antiga, é o controle da terra. Questão até tranquila.